Eu sou a professora Vera Lúcia Paganini, professora de Literaturas de Língua Portuguesa 4, nesse segundo semestre do ano letivo de 2025, e vim apresentar para vocês uma prática pedagógica que realizamos no dia 11 de outubro de 2025 na cidade de Goiás. Foi uma prática realizada com os alunos do sexto período de Letras, sobre cultura, sobre linguagens e sobre literaturas na cidade de Goiás, especialmente literaturas com a Leodegário de Jesus. Então, a seguir vocês verão alguns depoimentos dos alunos com relação a essa visita técnica, que foi uma prática pedagógica de literatura, onde eles tiveram experiências boas, experiências de aprendizado e deixaram aqui seus depoimentos. Boa noite, eu sou a professora Juliana Brossi, professora de inglês no curso de Letras na Universidade Estadual de Goiás, em Minas. Nós realizamos uma visita técnica à cidade de Goiás, onde os estudantes conheceram mais sobre a vida e a obra da Leodegário de Jesus. Fizemos as visitas nos museus e, a partir do que eles conheceram, eles tinham duas propostas de atividades do inglês. A primeira era a escrita de uma biografia em inglês, falando da Leodegário, de tudo que eles ouviram, relatado pela professora Hebe. E a segunda proposta era pensar de que forma aqueles conteúdos que eles conheceram poderiam ser trabalhados em turmas do ensino médio. E foi essa a nossa atividade, foi uma visita técnica muito produtiva. Relato da nossa viagem a Goiás. No dia 11 de outubro, fomos a Goiás, da turma do sexto período de Letras, unidade de Umas UEG, conduzidos por nossa professora Vera Lúcia. Foi uma viagem maravilhosa. Começamos o nosso tour pela cidade, pelas mulheres coralinas, onde a gente teve muita reciprocidade. As coordenadoras dali nos apresentou o trabalho que está sendo feito por alguns alunos que estão pintando as casas ali e está ficando uma mais linda do que a outra. Fomos até a cadeia, que hoje é o nosso museu, né? A gente pôde conhecer um pouquinho como funcionava, como era na época, e foi um passeio incrível. Apesar de eu já conhecer Goiás Velho, eu me encanto toda vez que vou lá. É uma cidade que eu amo de coração e quero voltar mais vezes. Tive o prazer de conhecer o Museu da Música, acompanhada por nossa professora e mais dois colegas. Era um museu que eu não conhecia. Um trabalho lindo que lá também tem. Pena que viemos embora, não participamos de uma seresta que ia ter no fim da tarde. No Museu Conde dos Arcos, eu me apaixonei. As porcelanas, as camas com os bordados, as almofadas com os nossos poemas de Cora Coralina, porque não tem como ir a Goiás e não falar de Cora Coralina. Sou apaixonada em Cora Coralina. Achei salgado o preço, mas eu vou comprar. Foi um passeio muito bom mesmo. E quero voltar, como já disse, quero voltar, quero conhecer mais o trabalho feito pelas mulheres coralinas, porque me encantou muito. Quero voltar a participar mesmo, talvez um sarau. E aí, professora, bora fazer um sarau em Goiás? Será maravilhoso. A cidade me encanta.
Boa noite, professora Vera. Espero que esse vídeo te encontre bem. Eu vim contar um pouquinho do meu relato. Eu vim fazer um relato, né, de experiência da nossa prática pedagógica lá na cidade de Goiás. E primeiro eu gostaria de agradecer para a senhora ter levado a gente, porque eu já disse e repito, se não é a senhora que anda com a gente, carregar a gente não vai para canto nenhum, né? Falei tão leve. Uma das coisas mais importantes, né, que seria a aula das mulheres coralinas, a gente acabou chegando atrasado, mas eu dei uma pesquisada antes e, tipo assim, percebi que é uma associação, que ela foi fundada, se não me engano, em meados de 2014, 2015, e ela é inspirada tanto na Cora Coralina quanto na história da Leodegária, que eu não conhecia, e eu não vou mentir, eu não sou uma pessoa que conhece de outras culturas, procura saber de outras culturas ou de outras coisas. Eu sinto que eu sou muito fechada no meu mundinho, e a literatura em si, pra mim, apesar de não parecer, é a minha matéria favorita, então eu adoro. E eu sempre digo que se eu fosse algum estágio da literatura, alguma fase, algum período, eu seria com certeza o romantismo da segunda geração, porque não existe ninguém mais pessimista, mais fascinado pela morte do que eu. Então, só uma adenda aqui, né? Enfim. Mas o que eu quero dizer é, a minha experiência em Goiás, eu já conheci a cidade, sou apaixonada por lá. Os museus que a gente visitou, eu já conheci a história, já tive lá com o pessoal da escola no ensino médio. Então, voltar ali, ouvir aquilo de novo, foi bem nostálgico. E, apesar de ter perdido, né, a aula das mulheres coralinas, como eu estava dizendo no começo, que eu me perdi um pouco, é uma fundação que ela tem como base tanto a Cora Coralina quanto a Leodegária, que é um grupo de mulheres que eles vão atuar em diversas áreas, como gastronomia, bordado, cerâmica. Tem também mulheres que elas vão se dedicar à poesia, à capacitação cultural, que é um projeto que nasceu e tá aí. E tem, se eu não me engano, ele também é ligado à Prefeitura de Goiás. E assim, é uma coisa assim muito importante, é muito legal você ver isso, porque eu mesma morro de vontade de aprender coisas novas, por exemplo, de costurar, de poder bordar, e ver esse projeto me deu uma vontade de chorar um pouco, porque eu fiquei morrendo de vontade de participar. Conhecer a história da Leodegária é importante também, foi de grande aprendizado. E assim, poder viver isso tudo dentro da universidade, bem com professores, né, igual a senhora, que eu já falei e repito, que eu quero muito que seja minha orientadora de TCC. Assim, só mais um pedido, né, vai que... Mas enfim, saber que esse projeto das mulheres coralinas, eles vão ter um grande impacto, porque, querendo ou não, vão gerar renda, vai ter aí a valorização cultural, elas vão ter uma rede de apoio ali dentro. É muito gratificante eu, como mulher, ver isso e saber disso, pesquisar sobre isso, entender mais sobre isso. E, enfim, eu registrei muita coisa, mas achei que a gente ia fazer um relato por escrito, e aí eu tava doida pra ver minhas imagens e meus vídeos. Outra coisa também, aquele último lugar que a gente visitou, que foi a igreja incendiada, eu, particularmente, não sou uma pessoa muito religiosa, mas eu sou uma grande apreciadora do cristianismo em si, das igrejas, das esculturas, da história. Então, ver aqueles artefatos, as placas, ver as esculturas, ver aquela igreja que foi reconstruída após o incêndio, aquilo ali me causou um impacto muito gigantesco. Então, eu não tinha ido nesse museu quando eu fui na época da escola. Então, conhecer ele também foi, assim, como eu posso dizer, foi bem gratificante e foi um grande impacto, na verdade. Eu muito quis dizer sobre isso. Olá, eu me chamo Cristina Nunes, sou estudante do 6º período de Letras da UEG
Estou aqui para fazer um breve relato sobre o passeio que a professora doutora Vera Lúcia nos proporcionou na cidade de Goiás, no dia 11 de outubro de 2025, onde esse passeio me proporcionou um conhecimento, né, e uma forma, assim, bem diferente de olhar a cidade, porém eu nunca tinha entrado, assim, naqueles departamentos, naqueles lugares que a professora nos levou. Assim, gostei bastante, fiquei extremamente assim, encantada com a palestra que a professora nos ministrou na casa da Mulheres de Cora, né, de Coralina. Assim, a sabedoria que ela nos mostrou no explicar a vida de Leodegária, isso me deixou extremamente assim, enriquecida e encantada, pois ela tem assim de valia assim um conhecimento muito bonito, assim como a professora doutora Vera Lúcia também tem ao ministrar aulas para nós no decorrer das atividades na sala de aula, né? Então, assim, é muito bom, é muito gratificante você ver uma professora falar assim com tão autonomia, com tão sabedoria do assunto, né? Ela também nos mostrou o museu de Conde de Arco, que foi também assim lá onde me encantou com as antiguidades, com os artesanatos, os talheres. Também teve um quarto muito bonito, assim, que eu fiquei encantada naquela decoração, naquelas artes, né, nos artesanatos, na pintura. Então, assim, para mim foi de grande importância e, assim, vai ficar na memória os momentos que eu tive com a minha turma, com a professora. Tivemos a oportunidade também de visitar a cadeia, né, onde lá foi nos demonstrado como as pessoas na década passada sofriam, né, com as coisas que acontecia e assim tive acesso às coisas que eu nunca tinha tido acesso antes, né? Então assim para mim foi de grande valia. Fiquei assim extremamente assim feliz assim com todos os relatos que teve lá, com todas as explicações, com as coisas que foi demonstradas de antigamente, como assim aqueles papéis, né, com anotações de muitos anos atrás, como era os caixões, como era as formas como as pessoas viviam naquela época, né? Então, assim, para mim foi de grande valia, de muita importância o passeio, vai ficar na memória, né? E, assim, agradeço muito a professora e os colegas pela participação e pela, assim, a companhia, né? E o que me define a esse passeio é conhecimento e gratidão por tudo, pela turma, pela professora, pelas pessoas que ministraram o conhecimento, né? E isso vai ficar na memória. Obrigada. Quando vivemos a sonhar amores, quando não temos a ilusão perdida, quando nossa alma não padece dores, morrer é triste, como é linda a vida. Esse é um trecho de Símile, da Leodegária de Jesus, que juntamente com Cora Coralina abriram os caminhos para a poesia e a literatura feminina goiana. No dia 11 de outubro de 2025, nós, discentes do 6º período de letras, fomos conduzidos pela professora doutora Vera Lúcia a uma visita técnica na cidade de Goiás. Lá nós pudemos presenciar o peso e a grandiosidade dessas duas autoras, além de fazer uma viagem no tempo, lembrando a época em que a cidade ainda era a capital de Goiás. Essa riquíssima experiência ela teve início lá na Associação de Mulheres Coralinas, que é um lugar onde elas fomentam a arte feita com as mãos, o artesanato, a poesia, a gastronomia. E é um lugar lindo. Eu que havia ido a Goiás inúmeras vezes, nunca tinha ido lá. Mas, assim, eu fiquei encantado. É um lugar cercado pela natureza, é repleto de arte por dentro e por fora. E as paredes lá de fora, elas formam uma espécie de galeria a céu aberto. É encantador. Logo após, nós fomos até o Museu das Bandeiras. Eu já havia ido antes, uma vez, há muito tempo atrás. Mas a cada vez que a gente revisita um local, é como se fosse assim, se você visse coisas além do que você viu pela primeira vez. Então, a primeira vez que eu fui, eu era uma criança ainda, estava no fundamental. E agora, indo pela segunda vez, tive um outro olhar, um olhar assim mais empático, tentando assim me colocar no lugar das pessoas que eram aprisionadas ali. E
é um local que eu me senti muito bem, não. Tem uma energia um pouco pesada. Mas enfim, depois nós fomos até o Palácio Conde dos Arcos, que foi inicialmente construído na época, né? Para ser a casa do governador de Goiás, enquanto ainda era capital. E lá nós vimos toda a mobília da época, os espaços, a construção também. Tem uma coisa muito legal que eu achei, tem algumas paredes de lá são cruas, sem reboco, para a gente ver como que era a construção da época, a técnica que eles usavam. E são paredes muito grossas, resistentes, tanto que o Palácio Conde dos Arcos ele passou muitos anos abandonado e a estrutura permaneceu intacta. E a gente percebe como que as construções da época, né, eram muito robustas, feitas para resistir mesmo a qualquer coisa. Logo após o Palácio Conde dos Arcos, nós fomos almoçar. Eu estava com um grupo de amigos, isolado da turma. A gente foi almoçar no mercado municipal, enquanto o restante da turma foi almoçar num restaurante lá perto do Museu das Bandeiras. E foi um almoço muito legal, muito agradável, como sempre. É sempre bom almoçar lá na cidade de Goiás. Logo após o almoço, nós fomos até o Museu da Arte Sacra da Boa Morte. E lá a gente vê, né, várias esculturas, várias representações do Veiga Vale, que é um artista goiano, né, muito renomado, talentosíssimo, inclusive, uma riqueza de detalhes enorme, as obras dele, todas feitas em madeira. E, assim, para finalizar aqui, o que mais me chama a atenção, sempre que eu vou à cidade de Goiás, né, que é um lugar que eu gosto muito de ir, é a questão da cultura. Lá é muito valorizada a cultura. Só não tem acesso à cultura quem não quer. Lá tem muitos centros culturais, muitos grupos de dança, muitos grupos de música, de literatura. É muito fomentada essa questão cultural. Então, é um lugar que pode servir de exemplo para outras cidades, porque cultura é isso, cultura enriquece, cultura faz bem para toda uma sociedade. Olá, eu vim trazer aqui a minha experiência em relação à visita técnica à cidade de Goiás, que aconteceu no dia 11 de outubro de 2025, preparados pela professora Vera Lúcia e pela professora Juliana Brossi. Nosso objetivo principal ali da visita técnica era conhecer mais a fundo a história da Leodegária de Jesus. A Leodegária de Jesus, que foi a primeira escritora mulher a publicar um livro no estado de Goiás. Estávamos estudando sobre ela nas aulas na UEG e por isso fomos até a cidade de Goiás para termos essa visita técnica. Assim que chegamos lá, então, nós tivemos uma roda de conversa, uma palestra com a professora Hebe na Casa das Mulheres Coralinas. E foi uma das minhas partes favoritas da viagem, da visita, porque nós pudemos conhecer mais a fundo a história da Leodegária de Jesus, que foi interessantíssimo saber sobre a vida dela, sobre a história dela. E nós fizemos isso de uma forma muito leve. Fizemos ali uma conversa com a professora Hebe, né, uma palestra, uma roda de conversa com a professora Hebe, e ela nos contou detalhadamente sobre a vida da Leodegária de Jesus. Coisas, inclusive, que nós não conseguimos encontrar na internet, nós não conseguimos encontrar ali nas principais pesquisas. Por quê? Porque a professora nos contou de uma forma muito íntima e detalhada sobre a vida da Leodegária. Então isso foi muito rico e muito importante pra gente. Nós pudemos saber aí que ela veio então de uma família de boa condição, o pai dela era da política, pudemos conhecer a vida dela, os temas aí dos poemas dela, que ela tinha um amor, e escrevia muito sobre ele, mesmo sendo muito jovem. Ela era inclusive julgada por isso, por ter esse amor por esse rapaz, por ser tão jovem. Podemos saber também que ela foi impedida de entrar no colégio Liceu para estudar, ela tinha a intenção de estudar direito. Ela foi impedida porque disseram que ela era mulher, o colégio aceitava homens, mas mesmo assim, 3 anos depois aceitaram uma mulher, só que essa outra mulher era branca e a Leodegária de Jesus era negra. Então nós podemos conhecer que, mesmo ela sendo de boa condição,
por ela ser mulher naquele tempo, por ela ser mulher negra, ela também passou por muitos desafios. Porém, nas poesias dela, ela não teve, né, relação com esse tema da temática de ser negra, ela não escreveu sobre isso. Ela escreveu sobre amor, escreveu sobre religiosidade, enfim, foi uma conversa extremamente rica. Depois da Casa das Mulheres Coralinas, nós seguimos para o Museu das Bandeiras. Lá foi uma visita inovadora, com certeza, porque o Museu das Bandeiras é a antiga Câmara e Cadeia. Então, nós tivemos uma experiência diferente, né? E muito marcante, porque nós conhecemos ali como que funcionava a cadeia, conhecemos artefatos que antes eram da cadeia. Então, nós conhecemos calabouço, nós conhecemos artefatos que eram usados para os presos, conhecemos a história, né, ali dos presos, das presas mulheres também, que elas eram muitas vezes presas devido à roupa que usavam, devido à postura, né, a conduta que tinham. Então, podemos ver a evolução que teve daquela época até hoje. Foi uma experiência muito marcante. Depois nós seguimos para o Palácio Conde dos Arcos, que é onde recebem aí, abrigam, né, os governadores. Todos os governadores do estado de Goiás já passaram por lá, então nós podemos conhecer um pouco da história deles, um pouco do palácio, né? Que é um espaço muito bonito, grande, que tem artefatos muito bonitos e ricos também. Depois do palácio nós almoçamos, aguardamos um pouco na praça, ali próximo ao Coreto, para esperar o horário de irmos para o Museu Sacro Nossa Senhora da Boa Morte, que também foi uma visita extremamente importante, em que nós conhecemos artefatos lindos, pinturas, objetos da arte sacra, que foi muito bonito também, uma experiência que guardaremos para sempre, com certeza, muito linda. Seguimos então para o Coreto, tomamos sorvete, que é muito famoso ali da cidade de Goiás, né? Partimos para a Igreja do Rosário, que também é uma igreja grande, enorme, linda. Depois o momento foi livre, né, para a gente poder explorar a cidade antes de voltarmos para Inhumas. Aí eu aproveitei para passar nas lojinhas, trouxe uma lembrancinha de lá, porque foi a minha primeira experiência na cidade de Goiás. Então, foi muito marcante, foi algo muito especial para mim, e eu só tenho a agradecer à professora Vera, à professora Juliana, por ter proporcionado essa experiência, que com certeza eu vou levar para o resto da minha vida. Boa noite, professora Vera. Eu espero que esse vídeo a encontre bem. Eu sou a Jéssica Garbinho, do sexto período de Letras. E esse vídeo é a culminância das nossas práticas de ensino de literatura, adquiridos na nossa última viagem técnica para a cidade de Goiás, quando a senhora, a professora Vera, e a professora Juliana levaram o sexto período de letras para a cidade de Goiás, para passar uma tarde lá, onde nós visitamos alguns museus, conhecemos autores locais e também a casa-sede da ONG Mulheres Coralinas. Eu já tive o privilégio de morar em Goiás nos anos de 2016 até 2020, que foi quando eu cursei minha primeira graduação em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás. E fazendo um recorte, assim, da época em que eu morava em Goiás, ou seja, 2020 para 2025, eu percebi que houve algumas mudanças e a curto prazo, né, que foi o período que eu estive lá, eu percebi que foram mudanças muito positivas para a cidade. Eu acho que a primeira de todas é o espaço físico da Casa de Mulheres Coralina. A presença dela já se fazia notar muito antes da concretização do espaço físico, mas é uma coisa muito restrita a exposições itinerárias e a eventos. Por exemplo, festa de padroeira, essas coisas assim, que era onde geralmente as meninas iam fazer suas exposições, as suas apresentações e afins. E eu percebi que com a solidificação desse espaço físico, houve uma mudança turística, geográfica, ambiental, urbana, né, no bairro onde está sediado a Casa de Mulheres Coralinas. E é uma reivindicação desde a época em que eu morava em Goiás, da população, que
as regiões que estão ali fora do centro histórico, elas são muito desassistidas pelos turistas e pelos próprios governantes também. Eu acho que o ateliê, né, a galeria, ou a escola de artes das Mulheres Coralinas está fora do centro histórico, foi muito importante para a população ali adjacente do espaço deles. A gente vê que houve um aumento de turistas naquela região, houve também uma movimentação econômica daquela população. Ademais, também houve uma mudança urbana, né? Porque muitos daqueles moradores, eles não tinham condições de pintar as próprias fachadas de suas casas. E a gente vê que os alunos, os colaboradores ali da Casa de Mulheres Coralinas, eles têm um trabalho de, como se fosse, revitalização da paisagem ali. Então, quando nós fomos visitar, havia um grupo de alunos e um educador junto com eles, pintando, né, a fachada da casa de um morador local. E a gente vê como que essa mudança deixou a rua muito mais bonita, propícia à visitação de turistas, né, e provavelmente vai trazer um retorno cultural e econômico muito grande para a população daquele bairro. Ademais, outra coisa que eu achei importante, apesar de morar em Goiás, eu não conhecia a Leon Degária, nunca havia ouvido falar dela e muito menos lido qualquer produção literária dela. Essa foi uma autora que eu só tive acesso e conhecimento graças ao curso e também à visitação. Outro fator importante que eu achei foi que na nossa visita, a própria comunicadora, desculpa, eu esqueci o nome dela, mas a nossa comunicadora, a nossa educadora, né, ela disse que no começo da carreira de Cora Coralina, a Leon Degária foi uma autora que ajudou a abrir portas para a Cora Coralina, e que hoje, quando essa educadora ela é convidada a palestrar, a falar sobre Cora Coralina, ela disse que ela só vai se ela puder dividir esse espaço com a Leon Degária. É como se fosse agora uma forma de retribuição da Cora Coralina para a perpetuação, né, da história e da obra da Leon Degária de Jesus. Outro ponto interessante também que eu percebo sobre a época em que eu morava em Goiás e agora é que os museus que nós visitamos, eles estão muito mais rígidos e criteriosos acerca dos visitantes. Isso, por um lado, pode parecer uma encheção de saco, pode parecer também inútil, mas é muito importante a preservação do acervo cultural que esses museus estão guardando. Quando eu morava em Goiás, a gente não tinha tantos educadores preparados, então muitas das vezes a gente entrava no museu, via as peças e não sabia a história por detrás delas. Hoje eu percebi que a equipe de educadores do museu está muito mais preparada e que algumas medidas, né, foram tomadas acerca mesmo da preservação do próprio espaço, né, e da qualidade dessas peças. E são os pontos assim, eu não vou me delongar muito, né, porque o vídeo tem que ser curto, mas foram os principais pontos que eu pude observar. E o principal deles é que essas medidas, né, apesar de rigorosas, foram tomadas para melhorar a preservação desse acervo. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Kemily de Andrade Matias, sou discente do curso de Letras da Universidade Estadual de Goiás. Eu e a minha turma do 6º período fizemos uma viagem técnica à cidade de Goiás, juntamente com as professoras Vera Paganini e Juliane Brossi. Venha comigo relembrar o dia em que viajamos para a cidade de Goiás. Partimos da UEG em direção à cidade de Goiás às 7 da manhã. O primeiro lugar que visitamos foi a Casa das Mulheres Cora Coralinas. É uma associação que reúne mais de 70 mulheres em torno da arte feita com as mãos, da gastronomia e da leitura de poesia.
O segundo lugar que visitamos foi o Museu das Bandeiras, que antes funcionava como uma prisão. O prédio foi construído em 1766 para ser a casa da Câmara e Cadeia da antiga Vila Boa de Goiás, funcionando como cadeia até 1950. Seu acervo inclui objetos históricos que retratam a cultura e a vida em Goiás, como arte sacra, mobiliário, armamentos e documentos. Palácio Conde dos Arcos foi o terceiro lugar a ser visitado. Serviu como antiga sede do governo do estado e leva o seu nome em homenagem ao primeiro governador da então capital de Goiás, Dom Marcos de Noronha, o Conde dos Arcos. O prédio conta a história dos governantes de Goiás. Foi construído em 1751. Hoje funciona como centro de atividades culturais e possui uma riqueza de acervo de mobiliários e peças antigas. O último museu que visitamos foi o Museu de Arte Sacra da Boa Morte. Ela abriga um acervo com mais de 900 peças, incluindo objetos litúrgicos, pratarias e obras do artista goiano Veiga Vale. O museu é mantido e administrado pelo Instituto Brasileiro de Museus. Também tivemos um momento de lazer e descontração para conhecermos melhor a cidade de Goiás. Que tal você também conhecer a cidade de Goiás? Boa tarde. Hoje eu vou apresentar um roteiro de viagem à cidade de Goiás. Eu, que sou aluno da UEG Campus Inhumas, fizemos uma viagem com a universidade na disciplina de literatura africana, né? Unido às questões raciais críticas, a gente foi para essa viagem. Primeiramente, a gente foi à Associação de Mulheres da Cora Coralina, né? E lá a gente teve a importante aula de uma professora que atua lá como mediadora e organizadora desse centro para mulheres, onde há muitos trabalhos de coletividade, de ajuda a pessoas carentes, né? E também ela mantém viva a chama e a história dessas mulheres, né? Dessas guerreiras que foram poetisas importantes para o nosso estado, não só para o estado, como marcas aí grandes, como marca como as primeiras mulheres a escreverem, inclusive a Leodegária de Jesus, que foi o foco da nossa aula, por ela ter sido goiana, né, ali no início do século XX, né, e também por como ela começou muito nova, e por ela ser negra. E como marco do feminismo e dessa luta, apesar das obras delas não envolverem essa temática. Posteriormente, né, a gente ali no bate-papo com a professora descobrimos coisas, não coisas, né, mas a história da própria Leodegária de Jesus, como ela se formou, como que o pai dela, que é o José Antônio de Jesus, contribuiu para a formação dela, por ele ser professor à época, e como a questão conservadora da época impediu que Leodegária se formasse, como a crítica da época via ela como subjacente mesmo às questões da escrita, da própria literatura dela, ela que era muito apegada em questão da próprio fazer literário, a poetas românticos, a poetas parnasianos, a estrutura que ela usava já com o século avançado, ainda usava o método parnasiano, o método clássico, decassílabo, mas apesar disso, ela, durante meio século, ela foi a única mulher ali a publicar livros, depois ela entrou em consonância com parcerias, né? Não parcerias, mas ela conheceu uma poetisa grande aqui do nosso estado, que é a Cora Coralina, e no mais a gente ficou integrado mesmo ao que aconteceu, ao que foram as adversidades que ocorreram com ela durante a passagem de vida dela. Após toda essa conversa, a gente se direcionou depois ali
E após essa visita que a gente teve à Associação das Mulheres Coralinas, a gente partiu para o Museu das Bandeiras, onde lá a gente encontra a parte judiciária da época, né, inclusive dos séculos anteriores até a Lei Odegária, onde lá mantém-se uma prisão, né, não é uma prisão mais, mas é uma prisão bem antiga, onde se colocavam muito presos, né, a julgamento, inclusive julgamento de morte, que na época era permitido. A gente encontrou objetos, né? Como a gente percebe que Goiás ainda, lógico, estava muito longe das capitais, da época das cidades crescentes ainda, né? Do século XVIII aí. Era difícil trazer materiais e outros maquinários, né? Ou objetos móveis. Então eles utilizavam o que achavam ali, ali em Goiás mesmo. Onde é que eles construíram as casas, né, as estradas e os outros objetos que compõem, né, toda essa estrutura, todo esse patrimônio histórico e cultural da cidade de Goiás. E a partir disso a gente continuou, né, nosso roteiro, indo agora para o Palácio do Conde dos Arcos, onde lá ficam governadores, né, onde ficou também instalado muito dessas figuras políticas da época. Inclusive lá há um quadro do Dom Pedro II, no qual é muito falado na questão de como a arte foi criada, de como ela foi feita. E aí, posteriormente, a gente foi para o Museu Sacro, né, ou seja, né, um museu onde tem essa característica religiosa, espiritual e católica, né, que lá a fé católica ela é muito forte. A gente foi nesse Museu Sacro, que é o Museu da Boa Morte, em que a gente viu peças antiquíssimas, né, usando metais, alguns metais nobres. Foi bem interessante, a gente viu outras imagens de santos, né, outras iconografias durante esse percurso. E a partir dali a gente foi também para outra igreja, a igreja, né, que é a Igreja do Rosário, que também ela é muito bonita, ela é extensa em tamanho. E esse foi o nosso roteiro de viagem a Goiás, essa cidade turística, que nos trouxe inúmeras vivências, inúmeros momentos marcantes em relação à sua construção e também à sua história, que também é muito recheado de contextos, né, de famílias ali importantes, né, para Goiás e toda essa construção de sua identidade. E é isso, obrigado. Oi, vou falar um pouco sobre a nossa viagem a Goiás, que foi uma viagem muito esperada por nós do sexto período. E a gente foi muito bem recebidos lá nas Mulheres de Coralina. Quando a gente chegou lá, a representante veio falar com a gente, que é a Hebe. Ela falou como que se desenvolve o projeto lá, Mulheres de Coralina. Falou que lá abraça as pessoas que têm dificuldades, que pessoas que estão passando por alguma fase muito difícil, adolescentes que estão numa fase meio complicada. Esses adolescentes devolvem serviço para eles, que lá tem uma rua e todas as casas e muros estão sendo pintadas a fachada da frente para que a rua, o setor seja valorizado. E são pinturas bonitas, são pinturas chamativas. E depois ela sentou com a gente para falar sobre a Lei Odegária de Jesus, que o forte dela é falar sobre ela, né? Que lá, além desses projetos que tem, é um lugar que fala muito sobre poemas, sobre literatura, sobre livros, escritores. Então ela veio conversar com a gente um pouco sobre a história dela. E ela contou pra gente, né, que ela foi, né, a primeira mulher a publicar um poema com apenas 17 anos, que ela sofreu muita crítica porque os poemas dela falam de amor, que foi um amor que ela não vivenciou, que ela não viveu aquele amor, mas que ela escrevia. E o povo criticava muito pelo fato de como que uma pessoa de 17 anos tenha sofrido tanto esse amor. E o que mais me chamou a atenção foi o fato dela conversar com a gente e falar que ela e a Cora estudaram junto no Colégio de Santa Ana, que até hoje ele reside lá, né, na cidade de Goiás. Que elas estudaram na mesma sala, que elas eram amigas, de a Lei Odegária escrever cartas e entregar para a Cora entregar com amor
pro amor dela, né, da Leodegária. E ela contou um pouco sobre a história dela, que ela sofreu muito, né, ela sofreu muito racismo, muito preconceito, e sofreu muito com a família, né, que eles precisaram mudar do estado de Goiás. Ela teve que reerguer fora do estado, se sobressaiu bem e conta o seu desenrolar no decorrer da vida dela. Eu acho que é um projeto muito legal, que tem que levar adiante mesmo para falar sobre a vida dela. E um dos fatos também que ela falou pra gente foi que só tem uma foto nos livros dela, que não é uma foto tão bonita, que as outras fotos dela ela tudo rasgou, queimou, jogou fora, porque ela não queria que ela fosse reconhecida, e sim as obras dela. E a gente também conheceu o Museu das Bandeiras, que é um museu que antigamente era um quartel, que a gente pode falar delegacia, que é onde que prendia cerca de 65 homens numa sala, que ficava muito apertada, que eles desciam por uma escada e não tinha outra saída, eles viam o sol por um quadradinho, que eles faziam necessidades num jarro ali, que ali ficava por semanas até ser jogado fora. Além disso, o museu tem outras obras que não fala só sobre o fato dele ter sido uma prisão. E o nosso segundo passeio foi no Museu Palácio dos Condes, que antigamente era onde ficava, né, o governador ali, porque Goiás ela foi a capital de Goiás por um bom tempo. E depois que eles perceberam que Goiás não ia à frente, porque ele tinha muitos morros, muitas pedras, resolveram transferir para Goiânia. E nisso a cidade morreu. Então, eles resolveram uma vez no ano trazer a capital para Goiás para movimentar o giro financeiro e para Goiás não ser esquecida. Também lá dentro tem muita obras, muitas coisas que falam sobre os governos que já passou. E o nosso terceiro museu que fomos foi o Sacro Nossa Senhora da Boa Morte, que antigamente ali era uma igreja, que depois dela, acho que ela foi queimada, pelo que eu entendi. Eles abrigam obras ali que traz não só de Goiás, mas traz de entorno da Igreja Católica. Tem cruzes de ouro, cruzes de prata, as imagens, todas as imagens são pintadas a ouro, que quando você olha você não imagina, mas todas são pintadas a ouro, todas foi pintadas à mão. Então, um lugar muito bonito, muito chamativo, que tem muita cor, muita coisas pra gente se ver ali, se sentir abraçado, se sentir satisfeito de estar ali vendo tudo aquilo. E eu conheci também a igreja lá em cima, que eu achei muito bonita, e fiquei muito chateada de não poder ter ido no Museu da Cora Coralina, mas espero ter oportunidade. E eu fico muito satisfeita pelo passeio, que foi muito bom. Foi uma viagem muito esperada e foi muito bom ter esse período com todos. Eu sei que o tempo é muito curto, que eu poderia ficar aqui falando um monte, né, sobre a nossa viagem, mas eu agradeço. Muito obrigada pelo passeio. Porque eu não posso falar de visita técnica, porque para mim foi um passeio, que foi muito gratificante. Olá, meu nome é Maria Clara Corato Alves. Hoje venho aqui falar um pouco da experiência da nossa turma de Literaturas da Língua Portuguesa 4, em relação à nossa visita técnica a Goiás. Bom, para começar a nossa visita técnica, nós fomos até a Associação das Mulheres Cora Coralina, onde lá tivemos uma palestra com a Hebe Ajoso sobre a vida de Leodegária de Jesus. Ela nos contou que ela foi a primeira poetisa mulher do estado de Goiás. Ela escrevia em relação aos seus próprios sentimentos, e ela foi uma figura extremamente central no nosso estado, por isso foi importante conhecer a vida dela. Ela também sofreu, né, muitas retaliações em sua vida, porque ela queria cursar direito, mas por conta de problemas, né, governamentais em relação à sua família, ela acabou não podendo estudar direito, mas mesmo assim, Leodegária não desistiu de correr atrás dos seus sonhos. E mais pra frente ela também conheceu a Cora Coralina, e sua escrita também era totalmente
parnasiana, influenciada, né, pela Europa. Então, depois de conhecermos um pouco mais sobre Laudegaria de Jesus, nós seguimos até o Museu das Bandeiras, em que lá, antigamente, a parte de cima era a parte do judiciário do estado de Goiás e a parte de baixo era a parte da prisão. E lá é um lugar de extremamente importância histórica, né? E eu me senti muito reflexiva naquele lugar, porque são lugares apertados, onde os presos ficavam em extrema vulnerabilidade naquele local. E vale lembrar e ressaltar que nessa época a pena de morte também era prevista na lei. Então lá também tinham objetos em que eles usavam para realizar essas penas de morte. E logo em seguida nós também fomos para o Palácio do Conde dos Arcos, onde lá era a casa, né, dos governadores antigamente. E até hoje os governadores também vão para lá para se reunir com a família, fazer jantares. E um detalhe importante, né, eu já tinha feito essa viagem uma vez no meu colégio para esse museu, né, do Palácio do Conde dos Arcos. E um detalhe importante é que no meio da sala tem um quadro do Dom Pedro II, em que ocorre uma ilusão óptica, né, em que parece que ele está te perseguindo com o olhar o tempo inteiro. Para mim, o que mais me chamou a atenção nessa visita, desde a primeira vez que eu fui até o local. Depois nós fomos para um museu, uma antiga igreja, né, da Nossa Senhora da Boa Morte, um museu católico, né, que tinha muitas peças usadas em missa, usadas por papas, peças de ouro, de prata, de bronze, muitos santos também. Por último, a nossa visita técnica foi até a Igreja do Rosário. Essa igreja já é diferente, ela ainda funciona, né? Os outros locais que a gente visitou, a não ser a associação, não funcionam mais, apenas para visitas, né? São locais históricos. E no mais, a nossa viagem foi essa, foi maravilhosa, deu para aproveitar bastante, ter bastante conhecimento, reflexões. E aqui está relatada a minha experiência e opinião para vocês. Obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Michele Morgani, eu sou aluna de Letras no 6º período na Universidade Estadual de Goiás, na unidade de Umas, e esse vídeo seria a culminância de uma visita técnica que fizemos à cidade de Goiás, juntamente às docentes Vera Lúcia e Juliana Brossi. Bom, pessoal, eu sou uma pessoa apaixonada em história, literatura e arte. Então, essa viagem para mim foi muito proveitosa. Recomendo a todo mundo que quiser conhecer um pouco da identidade goiana e a cidade de Goiás, porque lá é realmente um combo de cultura, é um combo de arte. Então, vale muito a pena e agradeço aos docentes por essa oportunidade de irmos durante o componente de práticas de literatura desse semestre. Bom, o primeiro local que visitamos e tivemos a honra de conhecer, e é mais afastado do Centro Cultural, é a Casa de Mulheres Cora Coralinas. Como já em seu nome carrega uma autora goiana, onde esta foi uma das maiores propulsoras da literatura feminina, pois em seu período, infelizmente, a literatura feminina não possuía o devido valor, né, a devida valorização. Então, ela foi uma das maiores propulsoras e até hoje a casa acolhe a comunidade feminina ali da cidade de Goiás, além de realizar eventos, realizar ensino mesmo, e até hoje proporcionando a ideia de Cora, né, que é a literatura feminina em ascensão. Bom, outro lugar que fomos foi o Museu das Bandeiras, que já foi uma câmara e também foi uma cadeia. E ali a gente pôde associar um pouco a parte histórica também no estado de Goiás,
onde a gente pôde ver um pouco da questão da marginalização e da precarização daquelas pessoas que ali tinham sido encarceradas, né? E a gente também volta um pouquinho para a luta feminista, onde durante a nossa visita à própria guia, contou que algumas mulheres eram ali presas por conta de vestimentas curtas, então passavam ali por aquela situação em relação à roupa que vestiam. Então, voltando para a luta feminina, a gente vê um pouco dessa questão da repressão das mulheres também. Lá, além disso, possuía também alguns artefatos. O que mais me impressionou foi a questão de uma máquina de tecido que tinha lá, onde a moça lá que nos guiou mostrou como é que funcionava, e realmente foi um momento muito proveitoso, onde a gente pôde adquirir bastante conhecimento em relação à história aqui do nosso estado de Goiás. Bom, outro lugar que fomos foi o Palácio do Conde dos Arcos, onde esse palácio ele abrigava os governadores, né? Onde a mulher que nos guiou lá, ela mostrou todos os cômodos, como funcionava a estadia, quais teriam sido os governadores que ali habitavam. Explicou que até hoje os governadores, no caso o atual governador, vai ali e se acomoda ali naquele palácio quando vai resolver as necessidades da comunidade da cidade de Goiás mesmo. Bom, outro lugar que a gente foi na Igreja da Boa Morte. Essa eu consegui ter uma visão mais concreta de algo que eu já tinha vivido em outra oportunidade da faculdade. Porque eu fui integrante durante 2 anos de um projeto de extensão, que foi História, Cultura e Literatura de Goiás, que a orientadora teria sido a professora doutora Alessandra Grangeiro. E nesse projeto, quando a gente ia levar às escolas a literatura goiana, a gente usou o Veiga Vale, a literatura e arte goiana, no caso. A gente usou o Veiga Vale. O Veiga Vale, ele produzia arte sacra e se inspirava no barroco, ou seja, ali na Igreja da Boa Morte tinha algumas exposições de algumas imagens mesmo, criadas por ele, e foi muito bom sair do campo que eu tinha conhecimento apenas por imagens e poder visualizar não só como as obras, como a biografia dele ali e outra carta redigida por ele mesmo, que está ali na Igreja da Boa Morte. Além desses locais, a gente podia visitar outros locais que também habitavam várias obras de autores desconhecidos, porque depois na cidade de Goiás tem algumas obras que os autores não são especificados. Eu achei isso muito legal, porque a gente vê que realmente foi uma pesquisa a fundo, artefatos que realmente tinham ali na cidade. A gente sabe que tem autores desconhecidos ali também. Eu acho isso muito legal, porque é bom você valorizar também na arte aquilo no geral, entendeu? Na comunidade mesmo, coisas produzidas pela comunidade. Bom, outro ponto que eu gostei muito de conhecer, outro ponto turístico que eu gostei de conhecer, foi a catedral, que fica mais acima, que é a igreja, né? E essa, diferente da barroca, ela tem um teor mais gótico. Eu gostei muito, porque essa tinha sido a única das catedrais que eu não tinha visitado ainda, e ela realmente é muito bonita. Tirei várias fotos em todos os lugares em que fui, pois realmente é algo assim enriquecedor para a gente que gosta de pesquisar sobre identidade cultural, sobre vários lugares. Então, quero agradecer às professoras, às docentes por essa oportunidade de ter deixado a gente enxergar, além das visitas aos locais programados, assim como a liberdade de conhecer outros locais também, conhecer a comida típica goiana, conhecer outros locais que tinham ali na cidade de Goiás, como por exemplo Carioca, que é local de lazer e foi local de lazer para muitas pessoas
que visitam Goiás Velho e que fazem parte também da história de Goiás Velho. Então, para todo mundo que tiver vontade de conhecer esse local maravilhoso e quiser conhecer um pouco da identidade cultural do nosso estado, é a cidade de Goiás que você tem que ir. Como quem acrescentou para mim, cultura eletróloga, poder ter contato com obras, poder ter contato um pouco mais com autores, como por exemplo Cora Coralina, que eu já havia lecionado sobre a mesma. Então, agradeço a oportunidade de ter ido novamente a esse local em que amo tanto. E é isso. Olá, eu sou a Pablinha, eu sou estudante de letras da UEG em Umas. E hoje eu vim contar para vocês um pouco sobre a nossa visita técnica que nós, do sexto período, fizemos juntamente com a professora Vera e com a professora Juliana. Nós chegamos à cidade de Goiás e a nossa primeira visitação foi a Casa de Cultura das Mulheres Coralinas. Foi o ponto em que eu mais gostei da nossa viagem. Nós tivemos uma palestra com a professora Hebe e com a professora Josi, e elas contaram um pouco pra gente sobre a escritora Leodegária de Jesus, que agora, nós sabemos que é uma figura muito importante, uma escritora goiana, negra, e foi muito interessante a gente saber um pouco sobre a história dela, um pouco também sobre a amizade dela com a Cora Coralina. Para além disso, a gente ficou sabendo também fatos históricos, como, por exemplo, o baile, que acontecia em que as meninas se vestiam de rosa e falavam francês. E eu gostei muito, eu particularmente me interesso muito por esses pontos históricos. E é muito importante a gente falar não só sobre as escritoras goianas, mas principalmente sobre a Leodegária, porque a gente escuta muito falar sobre a Cora, mas poucos a gente se escuta falar da Leodegária. E a Leodegária é uma figura tão importante quanto foi a Cora, principalmente pelo fato de ser uma mulher negra, toda a sua história, que tivemos aí conhecimento através da fala da professora Hebe, foi muito interessante, acredito que todos nós gostamos. Logo após a gente fez uma visita ao Museu das Bandeiras, onde tinha ali a cadeia, onde também era um lugar de arquivos, de registros. Foi muito interessante também, a gente fez uma visitação. Eu particularmente fiz uma foto ali de uma carta de um preso, e é muito interessante a gente analisar a escrita, a forma com que era falado naquela época, Logo em seguida a gente fez aí a visitação ao Palácio Conde dos Arcos, novamente guiado, A gente teve ali o conhecimento de que durante muito tempo aquele local ele foi esquecido, mas que depois um governador retornou e reformou. A gente viu vários governadores que por ali passaram e viveram, inclusive atualmente o governador Caiado também faz visitações ali, naquela casa. Para além disso, a gente fez o nosso almoço ao meio-dia ali no Braseiro. E logo após a gente foi no Museu Sacro da Nossa Senhora da Boa Morte, que é onde a gente viu ali as esculturas sacras, E as esculturas também do Vega Vale, a gente ficou sabendo ali um pouco sobre a história dele. Infelizmente a gente não conseguiu ir na casa da Cora, mas a gente também visitou ali a Igreja do Rosário, o Coreto também, onde a gente tomou sorvete. E logo depois disso a gente ficou ali com um tempo livre, para visitar e passear pelas ruas ali do centro de Goiás. Olá, tudo bem? Eu me chamo Rayane, sou estudante do curso de Letras da Universidade Estadual de Goiás. E hoje venho compartilhar com vocês um pouco da experiência que tivemos durante a nossa visita técnica na cidade de Goiás, uma atividade que faz parte da disciplina Literaturas da Língua Portuguesa e que teve como objetivo principal conhecer de perto a história da Leodegária de Jesus. Não só a história, mas a importância dessa escritora. Ela que é uma figura fundamental para a literatura goiana e brasileira. E então nos deslocamos da nossa cidade para até lá fazer essa visita técnica. Chegando lá, nossa primeira parada foi na Casa de Cultura Mulheres Coralinas,
um espaço muito bonito e inspirador, dedicado à valorização das mulheres na arte e na literatura. Lá tivemos uma palestra com a professora chamada Hebe Maria, que falou com muita sensibilidade sobre a trajetória de vida da Leodegária de Jesus. Ela nos apresentou com muitos detalhes sobre os desafios que ela enfrentou, o contexto histórico em que ela viveu e o quanto a sua produção literária foi pioneira e transformadora. Foi um momento ali de muito aprendizado, muita reflexão, que despertou ainda mais o interesse por querer conhecer essa linda história, a história dessa mulher incrível. A Leodegária Basília de Jesus nasceu em 1889, numa sociedade ainda marcada pela escravidão e pelo coronelismo. Era um cenário muito difícil para uma mulher negra que queria ser escritora e ser reconhecida. Desde muito jovem, ela demonstrava o talento para a escrita. Publicou vários poemas em jornais e revistas, e ainda muito nova lançou um livro chamado Livro Coroa de Lírios, em 1906. Durante a palestra, a professora Hebe até relatou que nessa época houve muitas críticas pelo nome do livro. O pessoal falava que o livro deveria se chamar Flor de Laranjeira, pois ao invés de Coroa de Lírios, pois ela deveria se casar no lugar de escrever sobre o amor. Então, assim, qualquer coisinha virava uma barreira para ela, para tentar impedir ela de escrever, mas mesmo assim ela nunca desistiu. Ela fez um feito admirável naquela época com esta obra e continuou lutando, mesmo vivendo num contexto racista e elitista. A Leodegária enfrentou todas essas barreiras para correr atrás dos seus sonhos. Naquele tempo, predominava a ideia de que era preciso embranquecer para aparecer. E por isso ela até chegou a utilizar o nome da sua amiga, uma mulher branca, como pseudônimo para conseguir ter as suas obras aceitas e publicadas. Mesmo diante dessas dificuldades em que relatei, Leodegária nunca deixou de escrever. Seus poemas, que expressavam amor, fé e sensibilidade, e também muita resistência, foi uma forma de firmar a sua identidade e lutar pelo seu reconhecimento. Durante a palestra, a professora Hebe Maria ainda falou sobre um pesquisador chamado Basileu Toledo França. Foi o primeiro a estudar sua obra e destacar a importância da Leodegária, resgatando o valor de uma mulher que por muito tempo foi invisibilizada. Além dessa palestra, tivemos a oportunidade de percorrer outros caminhos históricos com contextos históricos na cidade de Goiás. Um desses lugares foi o colégio em que a Leodegária de Jesus estudou, o Colégio Santana, né? E não podemos adentrar porque era um final de semana, mas só de estar ali do ladinho de fora a gente já conseguiu sentir um pouco da presença da Leodegária. Percorremos também um trajeto onde conhecemos o Museu das Bandeiras. É um edifício construído em 1761 durante o governo de João Manuel de Melo. O térreo funcionava como cadeia e a parte superior funcionava como as atividades de câmara e de poder judiciário. Ainda percorrendo pelo caminho, passamos pelo Palácio Conde dos Arcos, que é uma homenagem ao governador privativo de Goiás, Dom Marcos de Noronha, um local que funcionava como residência e também como encontros de outras autoridades para futuras negociações. Conhecemos também o Museu Sacro Nossa Senhora da Boa Morte, um marco da arquitetura barroca. Passou a exercer um papel de museu em 1969, após o seu tombamento. E hoje tem a missão deste museu se baseia na prestação de serviços à sociedade por meio da valorização e reconhecimento do patrimônio material e imaterial sacro-cristão. Passamos também pela Casa de Cora Coralina, não conseguimos adentrar, mas passamos na porta. Conhecemos também a Igreja do Rosário, que hoje ela ainda encontra-se ativa e realizando missas. E todos esses locais nos fizeram perceber a importância da memória, da história, principalmente da força das mulheres na construção da cultura goiana.
Essa visita ela foi uma experiência muito rica e inspiradora no meu ponto de vista, que foi onde eu pude perceber, compreender de forma mais profunda o ambiente em que a Léo Degária viveu e perceber o quanto a sua trajetória representa resistência, coragem e amor pela escrita. Essa atividade ela foi mais do que uma visita técnica. Ela me trouxe a oportunidade de enxergar a literatura como um espaço de voz e de luta, especialmente para as mulheres negras que tantas vezes foram silenciadas. Bom, primeiramente, boa noite, né? Falar sobre a visita técnica a Goiás. A cidade de Goiás, para mim, não foi uma surpresa, né? Eu já conhecia a cidade muito bem, os museus que nós visitamos. Eu não conhecia, na verdade, a Casa das Mulheres Coralinas. Ali, né, sobre aquele trabalho que elas fazem lá sobre o lar de colher mulheres, ter inspirado na Cora Coralina e na Léo Degária. Eu achei muito interessante. Fiquei apesar de não ter conseguido chegar a tempo para a palestra da professora Hebe, mas sobre o local, foi um local que me despertou bastante curiosidade, que eu não conheço ainda, né? Conheci apenas externo, não sei como que funciona, mas achei bem interessante as coisas que acontecem ali, né? Os artesanatos, o local em si, a estrutura, as pinturas que são feitas. Achei muito interessante. Sobre os outros pontos de visita, são pontos que eu já conhecia. Certa vez que eu fiz uma viagem para lá no ensino médio, e também poucos dias atrás, antes da nossa ida, acho que um mês mais ou menos, ou menos, acho que bem menos de um mês, eu fui a Goiás a trabalho, na escola que eu trabalho, fui levar os alunos da minha turma a Goiás. Nós visitamos os museus, os mesmos museus que nós visitamos, então eu tenho bastante foto, bastante registro sobre, e é sempre uma coisa é algo sempre que mexe conosco, né? Conhecer a história. E assim, não sei por qual razão, visitar os museus sempre me deixa um pouco mexido. Simplesmente eu ainda não descobri porquê. Creio que é pelo fato da religião em si, mas ali é uma cidade que eu gosto de ir, sim, né? Eu já conheço muitos museus e tudo mais, embora tenha esse acontecimento aí de que às vezes eu fico um pouco desconfortável, né? Não sei explicar o motivo, mas é tudo muito interessante. Sempre que tenho oportunidade de retornar, é algo que mexe bastante comigo. Sempre, a cada visita, é uma emoção diferente. É isso.